Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O espírito do engenho. A mata ao redor de Alfredo Chaves parecia mais densa, onde o velho engenho descansava em ruínas. Há décadas, ninguém ousava se aproximar daquele lugar esquecido, onde o tempo parecia ter parado e o ar era pesado como se carregasse séculos de sofrimento. Os mais velhos murmuravam histórias ao redor do fogão a lenha, e as crianças aprendiam cedo que havia locais onde nem o som dos pássaros era bem-vindo. Na década de 1920, o engenho São Miguel prosperava com a produção de açúcar e aguardente, sustentando uma pequena vila. Mas por trás das paredes de barro e dos canaviais verdes, escondia-se um segredo cruel. O capataz, um homem chamado Benedito Guerra, era conhecido por sua fúria insana e pelos castigos brutais impostos aos trabalhadores. Alguns diziam que ele fazia pactos sombrios para manter o poder e a riqueza do engenho. Com o passar dos anos, o engenho perdeu sua força e acabou sendo abandonado após uma tragédia misteriosa. Um incêndio consumiu parte do casarão principal numa noite sem lua, e Benedito desapareceu sem deixar vestígios. Os poucos sobreviventes contaram que ouviram gritos sobre-humanos vindos do interior da casa, como se algo além do fogo estivesse devorando as almas ali dentro. Desde então, moradores relataram sons de correntes, gemidos abafados e vultos nos campos de cana que teimavam em crescer, mesmo sem plantio há décadas. O povo passou a evitar a área, e o mato foi tomando tudo de volta. Até os caçadores mais ousados se recusavam a passar por perto à noite. Foi nesse cenário que Rafael, um jovem estudante de história apaixonado por lendas locais, decidiu iniciar sua pesquisa de campo. Ao ouvir os relatos do engenho São Miguel, viu ali a oportunidade de resgatar um pedaço oculto da história capixaba. Desprezando os avisos da avó, ele reuniu um grupo de colegas e marcou uma expedição ao local. Com lanternas e câmeras, atravessaram a vegetação densa até chegarem às ruínas do casarão. O ar parecia mais frio, mesmo no verão abafado. Quando atravessaram o velho portão de ferro, todos sentiram uma súbita dor de cabeça, como se algo pressionasse seus pensamentos de dentro para fora. Ao entrarem no salão principal, coberto de entulho e fuligem, Rafael encontrou um diário encharcado de mofo. As páginas contavam a rotina do engenho com detalhes, mas nos últimos registros, havia frases desconexas, desenhos de símbolos estranhos e palavras riscadas com violência. A última anotação era curta, escrita em tinta escura e quase ilegível: ele não morre. Ele espera. Na primeira noite após a visita ao engenho, Rafael teve um sonho inquietante. Estava preso em uma sala de paredes escuras, onde correntes pendiam do teto e sussurros incessantes ecoavam em sua mente. No centro, uma silhueta encapuzada tremeluzia, como feita de fumaça, murmurando seu nome com uma voz arrastada. Os colegas também começaram a relatar sintomas parecidos: insônia, pesadelos e sensação de estar sendo observados. Mariana, uma das estudantes, acordou gritando certa madrugada e jurava ter visto um homem parado aos pés de sua cama, com os olhos cobertos de sangue seco. Ninguém levou muito a sério até que ela apareceu com marcas roxas nos pulsos, como se algo invisível tivesse tentado arrastá-la. Rafael, perturbado, voltou ao diário encontrado no engenho. Analisando melhor as últimas páginas, percebeu que havia símbolos idênticos aos usados em invocações antigas, muitos deles ligados a práticas de necromancia e aprisionamento espiritual. Ele consultou um padre local, mas o homem recusou-se a tocar no diário, empalidecendo ao ver os símbolos. Os dias seguintes foram marcados por eventos inexplicáveis. Rádios ligavam sozinhos no meio da madrugada, portas batiam com violência, e animais da vizinhança começaram a desaparecer. Um dos colegas de Rafael, Hugo, sumiu sem deixar rastros após dizer que ouvia uma voz pedindo ajuda no mato. Desesperado, Rafael decidiu voltar ao engenho sozinho. Precisava entender o que estavam enfrentando antes que fosse tarde. Carregando o diário, ele atravessou a mata em silêncio e encontrou o local ainda mais sombrio do que antes. A vegetação parecia crescer na direção do casarão, como se guiada por alguma vontade oculta. Lá dentro, tudo permanecia intacto, mas a atmosfera era opressora. O tempo parecia desacelerar. Ao tocar no altar improvisado do velho casarão, Rafael ouviu uma respiração atrás de si.
Quando se virou, viu um vulto de olhos brilhantes e pele cinzenta. Antes de conseguir reagir, foi lançado contra a parede, e tudo escureceu. Acordou horas depois do lado de fora, sem entender como havia saído. No braço, uma nova marca surgira, o mesmo símbolo do diário, agora cravado em sua pele como uma cicatriz em brasa. Com o símbolo queimando sob a pele e o corpo exausto, Rafael foi até a casa de Dona Amélia, uma rezadeira conhecida por lidar com coisas que não são deste mundo. Ao ver o símbolo, ela empalideceu e mandou fechar todas as janelas. Disse que aquilo era marca de oferenda, e que ele agora era uma ponte entre o mundo dos vivos e o espírito preso no engenho. Segundo ela, Benedito Guerra havia sido morto pelos próprios trabalhadores numa emboscada, após anos de violência. Porém, no momento da morte, ele invocou algo das profundezas para manter-se dono da terra, amarrando sua alma ao engenho por meio de um ritual que exigia sacrifícios. O fogo que destruíra o casarão foi um efeito colateral, não a causa. Dona Amélia disse que, para romper o laço, Rafael teria que enfrentar Benedito no plano espiritual, com o risco de não voltar mais. Ela preparou um ritual usando velas pretas, sal grosso e sangue de galo. Disse que à meia-noite, Rafael deveria retornar ao engenho e acender as velas no altar onde o espírito fora selado. Quando chegou a hora, o céu parecia pesar sobre a mata. Cada passo em direção ao engenho era uma luta contra o próprio instinto. Ao acender as velas, a escuridão pareceu se concentrar ao redor, engolindo os sons e a própria luz. O símbolo em seu braço ardeu em brasa, e Rafael sentiu a alma sendo puxada para fora do corpo. Despertou em um reflexo deturpado do engenho, um lugar de sombras, onde tudo estava coberto de sangue seco e correntes flutuavam no ar. No centro, Benedito o esperava, com os olhos flamejantes e uma boca que se abria até o peito, cheia de dentes irregulares. Era mais monstro que homem. O confronto não foi físico, mas espiritual. Cada pensamento negativo, cada culpa ou medo de Rafael era usado contra ele. Mas ao lembrar da história dos trabalhadores que se revoltaram e morreram por justiça, encontrou forças para resistir. Proferiu em voz alta o nome completo de Benedito Guerra e recitou os versos que Dona Amélia ensinara. No final, a criatura urrou como 1000 vozes ao mesmo tempo e explodiu em chamas negras. Rafael acordou no chão do engenho, as velas apagadas e o símbolo sumido. O silêncio era absoluto. Pela primeira vez em décadas, os grilos voltaram a cantar. Rafael acreditou que estava livre, mas os dias que se seguiram mostraram o contrário. Embora o símbolo tivesse sumido da pele, ele agora aparecia em seus espelhos, nas sombras das paredes e até nos sonhos dos que conviviam com ele. Algo havia sido rompido, mas não destruído. Mariana começou a apresentar sintomas estranhos, sangramentos nas narinas, olhos escuros e uma fala que por vezes saía em outro idioma. O espírito de Benedito podia ter sido banido do engenho, mas havia deixado parte de si no grupo. Era como um vírus espiritual, corrompendo lentamente os vivos. Dona Amélia foi chamada novamente, mas disse que não poderia ajudar mais. Vocês abriram uma porta que não deveria ser tocada, disse antes de mandá-los embora. Ela própria foi encontrada morta 2 dias depois, com os olhos arrancados e o símbolo cravado no chão de sua sala. Desesperado, Rafael decidiu documentar tudo. Criou um diário digital, com vídeos, fotos e registros do que estava acontecendo. Acreditava que, ao compartilhar a história, talvez encontrasse alguém que soubesse como deter aquilo. Mas conforme publicava os arquivos, eles eram corrompidos ou apagados misteriosamente. O restante do grupo começou a sumir, um a um. Restaram apenas ele e Mariana, agora completamente tomada por algo que não era mais humano. Numa noite, ela desapareceu em meio à mata. Só restou o som de risos distorcidos ecoando ao longe. Rafael, agora sozinho, passou a viver recluso, em constante vigília. Não dormia mais, não sonhava. O símbolo continuava a aparecer, cada vez mais vívido. Ele sabia que a história não tinha fim, apenas ciclos. E que, cedo ou tarde, o engenho São Miguel teria outro visitante curioso. Hoje, o engenho ainda está lá. Tomado pelo mato, esquecido pelos mapas e ignorado por GPS. Mas à noite,
luzes estranhas ainda podem ser vistas entre as ruínas, como velas dançando ao vento. E o som, sempre é um som metálico, como correntes arrastadas, seguido de um grito abafado. Alguns dizem que o espírito de Rafael agora habita o lugar. Outros afirmam que é o próprio Benedito, mais forte do que nunca. A única certeza é que todo aquele que vai ao engenho com intenção de explorar ou documentar, não retorna da mesma forma. Se retorna. A última imagem que circulou pela internet era de um vídeo ao vivo interrompido subitamente. Mostrava uma figura de costas diante do altar, com a pele cinza e marcas no braço. O som final foi um sussurro incompreensível, seguido de um estouro e tela preta. A vila próxima ainda vive em silêncio. As crianças continuam ouvindo os avisos das avós. Mas os jovens, cada vez mais curiosos, começam a se organizar para visitar o engenho. Dizem que é só história. Que nada acontece de verdade. Que espírito não existe. Mas o engenho espera. Sempre esperou. E agora que a porta foi aberta, o chamado está mais forte. Se um dia você ouvir seu nome sussurrado pelo vento ao passar por Alfredo Chaves, não responda. Não olhe para trás. E, acima de tudo, nunca acenda uma vela naquele lugar. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.